bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo de Zoologia do Reino Animalia. Nós estamos estudando filo por filo, mas especificamente este vídeo aqui é para a continuação do vídeo anterior que nós trabalhamos o filo artrópode. Então, já vou dar uma sugestão para vocês. Quem não assistiu o vídeo anterior, corra lá, assista primeiro a introdução e também falamos do grupo dos insetos para chegar aqui e aprofundar nos demais grupos. Mas, se você está procurando um grupo específico entre eles, está no lugar certo. Contudo, se você quiser fazer um estudo completo do filo artrópode, comece pelo vídeo anterior. Então, os que já assistiram o vídeo passado e os que estão aqui para pegar um grupo específico, já pegue lá o seu caderno, sua caneta, seu lápis, seu copo com água e sua xícara de café, sente um local confortável e intronize. Eu vou entrar numa sala de aula, eu vou começar a assistir um vídeo para estudar e venha preparado. Venha com o espírito para aprender que você vai conseguir e vai arrebentar na sua prova, no Enem, no vestibular. Não sei qual é o seu objetivo, mas você vai aprender tudo sobre o filo artrópode. Então, sem mais delongas, vamos aprofundar no conteúdo. Para você também que está atrás de curiosidade e quer saber por que talvez o Homem-Aranha mija pelo sovaco. Como assim, professor? Se você quer saber sobre isso e outras curiosidades bizarras sobre os próximos grupos que nós vamos ver, você está no lugar certo e nós vamos então aprofundar no conteúdo. Então, galera, nosso primeiro grupo de hoje, mas o segundo da caracterização geral do filo artrópode é o do crustáceo, ou melhor, os crustáceos. Quem são eles, professor? Nós temos aqui siri, caranguejo, camarão, lagosta e o tatuzinho de jardim. Cuidado com esse cara, tatuzinho de jardim. Quem é esse cara, professor? O tatuzinho de jardim é um cara que fica lá no teu jardim, é meio esbranquiçado, e quando tu toca nele, ele vira uma bolinha. Praticamente todo jardim tem ele, não à toa o nome dele é tatuzinho de jardim. Ele é um crustáceo, ou seja, aqui já dá para caracterizar uma questão que gosta de cair em vestibulares, provas, enfim. Então, qual é a caracterização? Nós temos um grupo de crustáceos que é a maioria que são aquáticos, mas nós temos um representante terrestre. Então não dá para dizer que os crustáceos são exclusivamente aquáticos por conta do tatuzinho de jardim. Beleza? Nós agora vamos fazer uma viagem por dentro deste grupo dos crustáceos e vamos subdividir a nossa viagem. Nós vamos então ver primeiro as características peculiares, particulares do grupo, que definem o grupo. Depois nós vamos ver algumas questões anatômicas e fisiológicas ligadas e uma caracterização geral da anatomia. Beleza? Então vamos lá, vamos aprofundar no conteúdo. Primeiro, da caracterização das peculiaridades, das características particulares do grupo. Então nós temos aqui, os artrópodes possuem 2 pares de antenas, diferente, por exemplo, dos insetos. E um cara com 2 pares de antenas é, então, um artrópode. Outra característica importante é que eles possuem o corpo dividido em 2 tagmas somente, que é a cabeça e o tórax fundido numa estrutura chamada cefalotórax e o abdômen. Lembrem, os insetos têm cabeça, tórax e abdômen. Aqui uma diferenciação. Uma outra característica importante é que os insetos possuem 3 pares de patas. Os crustáceos possuem 5 pares de patas no tórax e no abdômen mais 5 pares de patas. Ou seja, nós temos 5 pares de patas no cefalotórax, 5 pares de patas no abdômen, um total de 10 pares de patas nos crustáceos. Então, já tem uma grande diferença aqui, por exemplo, com os insetos, né? Muita pata nesse cara, beleza? Essas são as características peculiares, particulares do grupo dos crustáceos. Agora vamos a algumas questões específicas dentro da sua anatomia e fisiologia. Partindo dos sistemas. No sistema circulatório,
nós temos a seguinte caracterização: ele é fechado, o que diferencia, por exemplo, ele é aberto, ele é aberto, o que diferencia, por exemplo, do nosso, que é fechado. Uma outra questão importante neles é que o sangue, a estrutura que tem a função semelhante ao nosso sangue, é chamada de hemolinfa. E ele é chamado de hemolinfa porque a base da pigmentação dessa estrutura é, então, a hemocianina. A hemocianina é a base de cobre. Diferente, por exemplo, do nosso sangue, que é a base de hemoglobina, e a estrutura que consegue agrupar todas as subpartes da hemoglobina para formar essa proteína é a base de ferro, diferenciando, por exemplo, da hemocianina lá nos crustáceos. O que deixa, por exemplo, o nosso sangue vermelho, porque o ferro, a grande quantidade de ferro no nosso sangue é que deixa ele com coloração vermelha. Já a grande quantidade de cobre na hemolinfa dos crustáceos deixa a hemolinfa dele com a coloração azulada. Isso quando ela oxida, porque o cobre, quando oxida, fica meio que azulado. Mas como a função da hemolinfa é pegar o oxigênio e levar, fazendo a troca gasosa com as demais células do corpo, entre outras funções, essa é uma delas, então ela fica, obviamente, o sangue desses caras, ou melhor, a hemolinfa desses caras fica com a cor azulada. Uma curiosidade bem particular deste grupo, né? Bem interessante. Enfim, do sistema respiratório. O sistema respiratório é branquial, né? Nós temos ainda o sistema nervoso, que é ganglionar, com uma grande quantidade de inervação e neurônios ali na cabeça, na região frontal do cefalotórax, né? Porque não tem basicamente a cabeça, mas na região frontal do cefalotórax, e outros pequenos gânglios distribuídos ao decorrer de todo o corpo desse indivíduo. Por isso nós falamos então que o sistema nervoso dele é ganglionar. Uma outra característica ainda é que ele possui vários órgãos sensoriais. Nós temos 2 pares de antenas, que são quimiorreceptoras. Nós temos olhos que são pendiculados e são compostos. Olha como é que é o olho desse cara, né? O olho dele é pendiculado, ou seja, tem uma estrutura que sai da parte frontal do cefalotórax e fica ali mexendo. Ou seja, ele ajusta o foco aqui, mas também consegue visualizar todo o ambiente. E o olho, ainda por cima, é composto semelhante ao dos insetos, conseguindo formar uma complexidade de imagens. Nós temos ainda o sistema excretor destes caras, que é a base de uma glândula chamada glândula verde, que fica na base da antena. Então, basicamente, eles vão excretar, ou seja, urinar ali na base da antena. Já viu esse negócio, né, cara? Interessante do reino animal, né? Tu viu lá que lembra dos gastrópodes, lá, dos moluscos? Eles vão defecar e produto da defecação, não vou dizer aqui o que é para vocês, cai em cima da cabeça deles, vai cair em cima da cabeça deles. Esses caras, eles urinam pela base da antena. Seria como se fosse chorar urina. É quase isso, né? Chorando urina. Mas semelhante, parecido, por uma estrutura chamada então de glândula verde. Isso do sistema excretor. E o que eles conseguem excretar ali é amônia. Isso é uma característica importante, tá? Libera amônia. A maioria vive dentro da água mesmo, então eles não vão ter grandes problemáticas com desidratação, por isso eles conseguem excretar amônia e não vão ter um sistema mais bem complexo para concentrar a água e impedir a desidratação. Uma outra característica ainda dos sistemas, deixa eu ver se eu já falei todos, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema excretor, sistema nervoso, o sistema digestório desses caras é completo, tem boca e tem ânus, e eles, já aproveitando aqui, uma característica geral de todos eles são protostômos, né? Isso nós já vimos, ou seja, o blastópono lá no processo embrionário dá origem à boca. Vamos ver, ainda falta
Sistema excretor, já vimos, acho que já vimos todos os sistemas. Agora do processo reprodutivo. Então, esses caras possuem a fecundação externa. Primeiro, eles são dioicos, tem macho, tem fêmea. Eles possuem a fecundação externa, ou seja, não existe a cópula. E o desenvolvimento é indireto, ou seja, possuem a fase larval. Só que cada uma dessas subdivisões lá dentro do grupo de camarões, lagostas, siris, caranguejos, eles vão possuir todos possuem fase larval, porém as larvas aqui têm uma nomenclatura diferente, mas isso já é uma aprofundação maior. Aqui é um resumo geral que equivale ao nível em que nós estamos, né? Se a gente quiser depois um nível mais elevado para entender o grupo, posso gravar um vídeo, deixa aí os comentários, né, para que a gente possa aprofundar, mas isso tem uma outra função, uma outra objetividade. Para vocês, só até aqui já está de bom tamanho, já está excelente para você arrebentar em qualquer vestibular, em qualquer prova aí do seu conteúdo, beleza? Então vamos lá. Então, vimos também um pouco da reprodução, agora vamos caracterizar um pouco mais da estrutura anatômica desses indivíduos. Vamos lá, então projetando aqui a imagem para vocês. Já vimos cefalotórax e abdômen, a divisão deles. Nós temos 5 pares de patas aqui, então, no cefalotórax, 5 pares de patas aqui no abdômen. 2 pares de antenas lá em cima, olhos pedunculados e compostos ali na parte frontal do cefalotórax e um exoesqueleto que o recobre, que é uma característica geral do grupo, de quitina, ou seja, de um polissacarídeo, um carboidrato importante. Então, analisada a característica geral do grupo, a gente então parte para o próximo, beleza? Então vamos lá ao próximo grupo, que é o grupo dos aracnídeos. Vamos aprofundar. Então, galera, o grupo dos aracnídeos hoje é muito mais conhecido como quelicerados. E vamos já ver o porquê dessa classificação. Quem são esses caras? Nós temos aqui dentro aranhas, escorpiões, carrapatos, ácaros e cravos. Esses são basicamente os aracnídeos. Vamos ver especificamente alguns deles, principalmente, obviamente, os mais importantes. Então, primeiro vamos fazer como nós analisamos os crustáceos. Então, vamos ver as características particulares do grupo, um pouco da anatomia e fisiologia separada por sistema e, por último, a caracterização da sua anatomia. Partindo, então, das características particulares, singulares do grupo, nós temos, então, aqui, diferenciando dos insetos e dos crustáceos, esses caras possuem 4 pares de patas, ou seja, 8 patas no total. Além disso, o grupo não possui antenas. Então, insetos 2 pares, 1 par de antena, crustáceo 2 pares de antenas e os aracnídeos não têm antenas. Mas eles possuem uma estrutura chamada pedipalpos. O que são esses pedipalpos? São essas como se fossem patas da frente, mas elas não têm a função de patas. Elas têm a função sensitiva, mas também têm a função ali de manipular alguns objetos. Tanto que no escorpião, esses pedipalpos, eles são então diferenciados em pinças. Ele vai conseguir pegar ali, ele vai conseguir manipular alguns objetos com esses pedipalpos. Nós temos ainda uma outra estrutura aqui frontal também deles, que são as quelíceras. Por isso eles são chamados de quelicerados. Essas quelíceras, elas têm a função de inocular veneno. A função dela é alimentar. Então ela tem a função de inocular veneno ou algumas substâncias. Há que se diferenciar uma questão importante aqui. A maioria deles são peçonhentos e não são todos venenosos. Como assim, professor? Qual é a diferença? A diferença é que eu posso ter veneno no meu corpo, mas não ser peçonhento. Peçonhento é aquele que tem alguma estrutura que inocula esse veneno que é produzido pelo teu corpo. No caso, aqueles que possuem as quelíceras, eles conseguem então inocular o veneno na sua presa. Por isso, nesse caso aqui, eles são
peçonhentos. Venenoso, se eu tivesse um veneno recobrindo o meu corpo, ou se eu tivesse veneno na estrutura interna do meu corpo, e aí nesse caso eu seria venenoso, mas não peçonhento. Beleza? Entendido a diferença entre os dois? Então a maioria são peçonhentos por conta das suas quelíceras. Então, essas são as caracterizações gerais. Além disso, esses indivíduos também possuem o corpo formado em cefalotórax e abdômen. Essa é uma característica parecida com a dos crustáceos. Agora, uma parte da caracterização anatômica do grupo alicerçada com um pouco de fisiologia. O que eu posso dizer aqui? Primeiro, partindo dos sistemas, algo bem simples em cada um deles. Sistema circulatório é aberto, sistema digestório é completo, o sistema respiratório é a base de uma estrutura chamada filotraqueal, ou seja, é um intermediário, ou melhor, talvez seria uma junção entre a respiração braquial e a respiração traqueal. Lembra lá nos insetos, a respiração deles é traqueal. Lembra lá nos crustáceos, a respiração dele é branquial. Desses caras aqui é uma junção das duas. Então, nós chamamos de filotraqueal. Ou seja, parece ali uma brânquia, mas tem uma função parecida com a da traqueia. Por isso, nós chamamos então de filotraqueal. Então, no sistema esqueletor, nós temos uma boa parte do grupo com a glândula coxal, que vai estar ali na base das patas. Lembra que eu dizia que são 8 patas? Então, na base da pata, ali como se fosse a axila, nós teríamos então essa glândula coxal, que é responsável então pela excreção. Lembra que eu disse para vocês que talvez o Homem-Aranha fazia xixi pelas axilas? Pois é, por conta disso. Um outro grupo ainda vai ter o tubo de Malpighi. Nesse grupo serve para a economia de água, ou seja, uma adaptação para economia, para hidratar melhor o indivíduo e economizar água. Aí eles utilizam o tubo de Malpighi. Então nós temos esses dois tipos de excreta, a partir da glândula coxal e do tubo de Malpighi, semelhante nos insetos. Vamos para a reprodução. Então, na reprodução nós temos aqui diferença também entre os sexos. Nós temos indivíduos dioicos, os dois sexos. A fecundação é interna, ou seja, há a cópula, tem a cópula. E o desenvolvimento, diferente dos crustáceos, é direto. Nós não temos larva de aranha, larva de escorpião, enfim, nós temos um desenvolvimento direto. Os escorpiõezinhos, as aranhazinhas, escorpiões bebê devem ser as coisas mais feias que existem. E, aliás, sobre o processo reprodutivo dos escorpiões, olha, esses caras são bizarros em tudo. Veja, na maior parte das espécies de escorpiões, nós temos uma forma de reprodução que é bizarra. O escorpião chega ali, ele coloca no solo, no sedimento, uma estrutura, né? Coloca ali, deposita uma estrutura cheia de esperma e depois fica dançando em volta dessa estrutura, batendo lá as quelíceras e dançando como se fosse uma dança do acasalamento, chamando a fêmea. A fêmea, então, fica encantada com aquela dança, dependendo da dança dele, se for sedutora. Ela vem ali, então, senta em cima daquela estrutura que ele depositou sobre o sedimento cheia de esperma e os espermas, então, são inoculados na fêmea para a reprodução, a fecundação interna. Olha que bizarro isso, né, galera? Olha que coisa mais estranha. Mas, enfim, essa é a vida dos aracnídeos. E, para finalizar, nós temos ainda no escorpião uma pequena diferença aqui, porque ele tem uma prolongação do seu abdômen e o agulhão lá no final, que ele, então, inocula veneno. Certo? Vamos, então, verificar a estrutura, um pouco da anatomia desse indivíduo, está sendo projetada aí, para que a gente, então, possa dar uma visualização geral e fechar, então, este grupo. Então, nós temos o cefalotórax, o abdômen, 8 pares de patas, ou melhor, 8 patas, 4 pares de patas. Nós temos ainda os pedipalpos e as quelíceras, que são para inocular veneno. Ali em cima nós temos olhos múltiplos, são vários olhos em cima das aranhas, né? Ali na parte frontal do cefalotórax. E
uma curiosidade importante para finalizar. Vocês sabiam que eles não possuem mandíbulas? Ou seja, eles não conseguem mastigar. Então, como é que esses caras comem, professor? Eles vão lá, pegam, capturam a presa com veneno, a presa morre. Depois, eles inoculam com a quelícera lá a substância que vai digerir por dentro o indivíduo. Espera um tempo enquanto ocorre a digestão por dentro. Ali, depois que está tudo digerido, a aranha então enfia ali o aparelho digestório, que deles, no caso deles, é sugador. Veja, a digestão não ocorre dentro do corpo da aranha, ela ocorre fora. Aí ela vem, enfia ali e suga tudo que está ali dentro, para dentro do seu intestino, e vai ingerir aquilo que foi digerido dentro do corpo da presa. Olha que bizarro, né? Essas aranhas são bizarras também. Mas enfim, tá aí a definição do grupo. Vamos ao nosso último grupo do filoartrópode, que é então o grupo dos miriápodes. Vamos lá? Então, galera, para finalizar então os grupos aqui do filoartrópodes, nós temos os últimos representantes deles, que são os miriápodes, que estão subdivididos. Subdivisão não. A subdivisão eu sei que vocês não gostam, mas ela é importante para a caracterização do grupo. Então vamos lá. Vamos lá. Miriápodes é dividido então em diplópodes e quilópodes. Dois grandes grupos aqui. Quais são os dois representantes? Diplópodes, o principal representante aqui é o piolho de cobra. Aqui na minha região a gente conhece ele como buá. Eu acho que deixa aí no comentário como é que vocês conhecem esses caras aí na sua região. E nós temos aqui o quilópode. O quilópode é então o principal representante é a lacraia. Bicho, tenso esse cara aí, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos agora colocar os dois aqui e caracterizando os dois e subdividindo eles. Então, primeiro, o diplópode, a diferença é por segmentação. Nós temos aqui dois pares de patas, enquanto que os quilópodes, por segmentação, nós temos apenas um par de patas. Essa é a diferença. Uma outra questão importante aqui, os dois possuem antenas. Só que a antena dos diplópodes ela é mais curta e a antena dos quilópodes ela é maior, mais alongada. Uma outra diferença aqui é na anatomia do corpo. Os diplópodes possuem cabeça, tórax e abdômen. Os quilópodes possuem somente cabeça e abdômen. Eles possuem uma junção do tórax e do abdômen, que nós chamamos então de tronco. Então eles possuem cabeça e tronco, dois tagmas, e este daqui um tagma. Então, uma outra diferença entre eles, e aí depois vocês vão perceber por que esse conjunto de diferença, é que esse daqui possui mandíbula normal, mandíbula, e olhos, mandíbulas, um par de antenas curtas, enquanto que esse daqui, um par de antenas longas, olhos, mandíbulas e uma estrutura chamada então de maxilípede. O maxilípede serve então para inoculação de veneno. Logo, os quilópodes são peçonhentos e os diplópodes não são. Há que se diferenciar aqui. Existem alguns diplópodes que são venenosos, mas nós já vimos a diferença anterior. Eles são venenosos, mas não são peçonhentos, enquanto que os quilópodes são peçonhentos. E toda essa estrutura anatômica vai estar então refletida na sua ecologia. Por exemplo, antenas curtas nos diplópodes, porque eles são herbívoros e detritívoros. Então, eles não precisam ter antenas longas para localizar uma folha. Tem folha basicamente tudo que é local, então chegou ali, comeu, se alimentou, está tranquilo. Já os quilópodes, eles precisam ter antenas longas para conseguir localizar a presa.
E aí, ao localizar a presa, eles vão ter então ali o seu inoculador de veneno para imobilizar a presa e depois se alimentar delas. Por isso, eles são carnívoros. Essa daqui, a anatomia, vai diferenciando os dois. Para além disso, o restante da fisiologia dos indivíduos é muito parecida com a dos insetos. Então, quase que idêntica à dos insetos. Porém, no processo reprodutivo, a diferença é que eles não possuem o desenvolvimento indireto. Seu desenvolvimento é direto, então não tem a larva de um piolho de cobra e não tem a larva de uma lacraia. Não existe isso, o desenvolvimento é direto, o resto é igual. E com isso, galera, a gente finaliza então o grupo aqui dos miriápodes e também o filo artrópode. Espero que vocês tenham gostado de todas as curiosidades aqui apresentadas e que sirva também para você na sua prova, bem como no Enem, em todos os desafios que vocês vão ter aí enfrentados a partir do filo artrópode, beleza? Não esqueça de deixar o seu like lá no vídeo, comentar aqui o vídeo com dicas e sugestões para nós, compartilhar o vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também. E não esqueça, olha lá embaixo, se não for inscrito, se inscreva no canal que tem muita novidade chegando aí para vocês. E até que essas novidades cheguem, e até que vocês entrem na universidade, e até que vocês tirem 10 na prova, a gente se vê por aí. Beleza? E falou!